Olá, meu amigo do Exponencial Concursos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Montes, professor e coach do Exponencial. Sou perito criminal do estado de São Paulo, fui aprovado em primeiro lugar da região escolhida. Sou também professor por concurso da Academia de Polícia e hoje irei falar com vocês um pouco da disciplina de Criminologia. Bom, de antemão já falo para vocês que essa parte conceitual, essa parte introdutória é a parte mais cobrada nos diversos concursos. Então a gente tem que dar uma atenção especial para ela e isso vai levar um tempo maior do que as outras partes de criminologia. Tem bancos que chegam a cobrar 50% a 60% praticamente da parte conceitual, a parte de introdução. Bom, vamos falar tudo com muita calma para que vocês possam ter total entendimento dessa disciplina, que é uma disciplina muito gostosa, e eu deixo aí meu contato à disposição, meu Instagram, Perito Rodrigo Montes, tá? Fiquem à vontade para tirar quaisquer dúvidas que tiverem no decorrer desse curso, estarei à disposição dos senhores também. Vamos lá então, pegando aí a parte teórica, né, sem muitas delongas. Bom, parte introdutória de criminologia. Quando nós pegamos o termo criminologia, nós temos que ter em mente a etimologia da palavra criminologia. Logia significa estudo, crime relacionado ao estudo do crime. Bom, hoje esse nome criminologia, com o passar dos anos, ele se tornou um nome muito pobre, porque simplesmente falar que criminologia é estudo do crime é algo muito vago, como por exemplo a própria criminalística, que estuda os vestígios de uma cena de crime, ela também estuda o crime, só que de uma forma diferente da criminologia. A criminologia ela é muito ampla, porque ela estuda o crime em momentos anteriores ao crime, durante a ocorrência de um crime e até mesmo posterior à ocorrência de um crime. Mas nós iremos estudar nessa aula quais são reais os objetos de estudo da criminologia, para que ela estuda o crime e quais são as reais finalidades delas, são os pontos mais importantes. Bom, primeiro nós temos que entender uma coisa, criminologia nos dias atuais, ela é considerada como sendo uma ciência. Por que ela é considerada uma ciência? Porque ela possui métodos, objetos e funções próprias. Tudo aquilo que tem métodos, que tem um objeto e tem uma função própria, isso pode ser considerado como uma ciência. Nem sempre a criminologia foi uma ciência. Nos seus estudos iniciais, também chamados de períodos clássicos, períodos pré-científicos, ela não era considerada uma ciência, mas com o passar dos anos, principalmente com o seu principal desenvolvedor, chamado de Lombroso, aí sim ele começou a utilizar experiências e aí isso se deu o nome de criminologia como sendo uma ciência, porque tornou-se algo prático. Através dos experimentos, criaram-se algumas teorias criminológicas que nós iremos mostrar na aula de hoje. Além disso, eu mostro aí na tela para vocês que, além de ser uma ciência, a criminologia ela também é uma ciência empírica. O que é ser uma ciência empírica? Ciência empírica é tudo aquilo que a gente consegue obter de informações através das observações e dos experimentos. Então vamos pegar um ponto super importante agora. Se ela é uma ciência empírica, todos os conceitos, todas as explicações que a criminologia vem dar a respeito do crime, vem através das observações, das experiências, ou seja, de fatos, daquilo que é observável, daquilo que é concreto. Por isso que ela é uma ciência empírica, é uma ciência analítica, porque ela vem analisar os fatos. Ela trabalha com fatos concretos, fatos que são observáveis. É a mesma coisa, empírico, você sabe qual é a dor de queimar uma mão na panela empiricamente. Se você nunca tivesse queimado a mão numa panela quente, você jamais saberia qual é a real dor de queimar a mão numa panela. Mas empiricamente, através das suas observações, das suas experiências, um dia você queimou a mão na panela e você sabe o quão ruim é essa sensação. Isso é algo empírico, beleza? Ótimo, então nós sabemos que ela é uma ciência empírica e também agora é uma ciência interdisciplinar. Muita atenção a isso, galera. Interdisciplinar é algo diferente de multidisciplinar. O que é certo é que ambos conceitos estão relacionados a mais de uma disciplina. Mas qual é a diferença entre interdisciplinar e multidisciplinar? A diferença é que quando eu falo que ela é uma ciência interdisciplinar, eu estou afirmando que ela recebe cooperação de outras disciplinas, super importantes também, como a gente mostra nesse próximo slide.
Coloquei algumas como exemplo, mas não são as únicas. Ela recebe, por exemplo, apoio e cooperação da sociologia criminal para, por exemplo, tentar explicar a criminalidade através de estudos sociológicos, estudos que vêm do meio externo que podem influenciar um indivíduo a cometer crimes, show. Ou através mesmo do direito para mostrar a relação que existem com as leis em relação ao comportamento dos indivíduos, o quanto pode ser alterado o comportamento dos indivíduos de acordo com determinadas leis, algumas com efeitos mais intimidatórios, outras nem tanto, ou até mesmo, por exemplo, a relação da medicina legal, da psiquiatria forense, para tentar estudar, por exemplo, a psicologia forense, para tentar mostrar a relação da personalidade do indivíduo com a prática de crimes. Então, de forma geral, nós podemos falar que a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, que vem tentar explicar as motivações, as causas da criminalidade, e com isso ela tem uma finalidade que é a prevenção e o controle dos crimes. Tá? Esse é o ponto-chave dessa disciplina. Aqui nós já falamos de conceitos muito importantes para a prova dos senhores. Tá? Por ser interdisciplinar, nós não estamos falando que ela também não é multidisciplinar. Ela também é. Nós podemos partir do conceito que tudo que é interdisciplinar é também multidisciplinar, porque multidisciplinar significa mais de uma disciplina apenas, mas que não tem necessariamente aquela cooperação entre elas. Mas tudo que é interdisciplinar é multidisciplinar também. Mas nem tudo que é multidisciplinar é interdisciplinar. Perceba que há cooperação entre essas disciplinas com a criminologia, mas a doutrina majoritária, os principais autores entendem que a criminologia ela é uma ciência autônoma. Por que ela é uma ciência autônoma? Porque por mais que ela receba a cooperação dessas disciplinas para criar suas próprias teorias, ela por si só cria sua própria teoria. Ela recebe a cooperação, mas ela desenvolve uma teoria dela e então, por isso a maioria dos doutrinadores entendem que sim, a criminologia ela é uma ciência autônoma, empírica, interdisciplinar e também autônoma. Perfeito? Vou me distanciar um pouco dessa imagem agora para mostrarmos, né, os conceitos de criminologia, o histórico, né, como que surgiu esse termo criminologia. O primeiro indivíduo a utilizar o termo criminologia foi chamado de Paul Topinard. Mas nem todos os doutrinadores, nem todos os escritores reconhecem ele como o primeiro a utilizar o termo, porque isso não foi ampliado. Poucas pessoas ficaram sabendo que Paul Topinard tinha utilizado esse termo criminologia. Porque o grande reconhecimento da matéria de criminologia veio ali já no século XIX, com o que a gente chama de Rafael Garofalo. Ele sim criou uma obra chamada de Criminologia, e a partir dessa obra de Rafael Garofalo, que se tornou conhecida internacionalmente, as pessoas puderam conhecer essa disciplina de criminologia, conhecer alguns conceitos criminológicos. Mas o termo criminologia primeiro a ser utilizado por Paul Topinard, mas quem expandiu internacionalmente foi Rafael Garofalo, um nome muito conhecido na criminologia. Ele fez parte do que a gente chama de escola positiva, que era também uma escola onde Lombroso fazia parte, e aí sim considerado o pai da criminologia, porque foi através de Lombroso que a criminologia se tornou uma ciência. Então, ela tem uma importância muito grande, essa escola positiva, porque tem dois autores já aqui nesse nosso slide, chamados de Rafael Garofalo, que criou uma obra chamada de Criminologia, e essa obra tornou-se conhecida internacionalmente, e também Lombroso, que é conhecido como o pai da criminologia, porque foi através de Lombroso que a gente chama de marco científico. Foi através dele que a criminologia passou a ser reconhecida como uma ciência, por causa da utilização, né, muitos conceitos ali da antropologia forense, da frenologia, muitos conceitos onde Lombroso relacionava os traços físicos de um indivíduo com a criminalidade. Inclusive ele falava que os criminosos já nasciam doentes, é o que ele chamava de delinquente nato. Bom, mas isso nós vamos deixar para uma próxima aula, onde nós iremos falar sobre a história da criminologia. Aqui nós vamos simplesmente focar no termo criminologia, beleza? Então, o contexto histórico do termo criminologia, primeiro a utilizar Paul Topinard, a reconhecer internacionalmente Rafael Garofalo, e o marco científico da criminologia veio com Lombroso, considerado o pai da criminologia, e ele tem a obra chamada O Homem Delinquente.
do homo delinquente, que seria o delinquente nato, o homem que já nasce doente, com predisposição a cometer crimes. Beleza? E olha só essa definição, uma das definições mais cobradas em prova, se não for a mais cobrada, né, do nosso Antônio Garcia Pablos, junto com Luiz Flávio Gomes. Essa definição é essencial, galera. A gente vai pegar parte por parte dela, porque as provas adoram essa definição e ela traz um conteúdo muito completo da criminologia. Primeira coisa, nós devemos destacar alguns pontos. Olha só o que ele já fala ali. Ciência empírica interdisciplinar. Show, nós já comentamos que é uma ciência empírica das experiências, das observações, e também que ela é interdisciplinar, que se ocupa do estudo do... Olha que interessante isso, galera. Quando ele fala que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social, eu vou escrever aqui no cantinho desse slide, nós estamos falando dos objetos da criminologia. Beleza? São dos objetos da criminologia que nós estaremos falando aqui. Além disso, isso você já tem que começar a memorizar na cabeça dos senhores. Quais são os 4 objetos da criminologia? Cai muito isso em prova. Crime, criminoso, vítima e controle social. Ao longo da história, eles não surgiram juntos, os 4 objetos. Primeiro foi o delito, depois em uma outra época o delinquente e depois junto ali próximo à vítima e o controle social. Mas nem sempre tiveram os 4 objetos. Então, hoje na criminologia moderna nós temos esses 4 objetos chamados de crime, criminoso ou delinquente ou pessoa do infrator, a vítima, que também faz muita importância no processo, também tem uma relação muitas vezes com um crime, né? Participação muitas vezes, e também o controle social. São os 4 objetos. Trabalhem ele na mente, porque nós precisamos disso para seguir adiante. Bom, uma coisa importantíssima aqui, esses 4 objetos, crime, criminoso, vítima e controle social, serão estudados pela criminologia, para que a criminologia no futuro consiga sim criar meios de prevenir o crime e controlar a criminalidade. Erradicar a criminalidade jamais. A criminologia não imagina, ela sabe que é uma utopia zerar a criminalidade. Então, cuidado com questões de prova que trazem nesse sentido. O que ela quer é uma prevenção e o controle do crime. Bom, então ela estuda o crime, a pessoa do infrator, da vítima, do controle social, que trata de subministrar uma informação válida, constatada sobre a gênese, dinâmica e viáveis principais do crime. Bom, o que nós vamos pegar aqui de informação muito importante? Informação válida. Ela vai fazer os seus experimentos, ela vai fazer utilizando a ciência empírica, ela terá algumas informações. Essas informações serão válidas, serão constatadas sobre a gênese. O que é a gênese? O berço, as causas, as origens e a dinâmica do crime. Isso que é o mais importante para ela. Estudar todos esses objetos para que ela possa entender as motivações de um crime, as causas, as origens. Muitas vezes as provas costumam utilizar o termo ou gênese, ou criminogênese, ou etiologia. É a mesma coisa. Criminogênese, etiologia ou a própria gênese do crime. Isso é o estudo da criminologia, são essas motivações. Contemplando este como problema individual e problema social. Olha que interessante isso. A definição de crime para a criminologia. Para o direito é um fato típico, antijurídico e culpável. Para a criminologia é um problema individual e social. Alguns autores também consideram como um problema comunitário, que nós iremos falar um pouco mais para frente quando formos detalhar cada um desses objetos. Mas qual é a definição de delito para a criminologia? Problema social, problema individual também. Assim como sobre programas de prevenção. Olha que interessante, quando nós falamos de prevenção, nós estamos falando do quê? Da finalidade da criminologia, beleza, galera? Do mesmo, a prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente. Quando ele fala técnicas de intervenção positiva no homem delinquente, é conseguir formas de ressocializar, reintegrar aquele indivíduo na sociedade, de forma que ele não volte a cometer novos crimes, de forma a evitar a reincidência. Isso também é uma forma de prevenção da criminologia, chamado de prevenção terciária, mas isso é assunto para uma outra aula. E nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Bom,
Olha que definição importante, nós mostramos quais são os objetos, nós mostramos que é uma ciência empírica interdisciplinar, nós mostramos a definição de crime como um problema social individual e a finalidade principal da criminologia, que é a prevenção eficaz do mesmo, tá? E o controle da criminalidade, intervenção positiva do infrator e também a avaliação dos diferentes modelos de resposta ao crime. Excelente, viu, galera? Vamos adiante, sigamos. Vou tentar aproximar um pouco mais para melhorar a visualização dos senhores. Olha que interessante algumas características da criminologia. A criminologia ela não é uma ciência exata. Por quê? Porque veja a seguinte situação. Imagine que em um determinado bairro, a criminologia ela começa a estudar e através das observações das experiências, ela percebe que a iluminação, a falta de iluminação no bairro, ou as luzes dos postes, elas são um pouco escuras e isso pode favorecer a criminalidade. Então ela começa a avaliar e percebe que aumentar a iluminação daquele bairro pode diminuir a criminalidade. Show, excelente. Mas será que é certo, exato? Ela pode afirmar com 100% de certeza que isso vai acontecer? Após trocar as lâmpadas daquele bairro, será que nós teremos realmente uma diminuição da criminalidade conforme ela imaginava? Não, porque não é uma ciência exata. É uma ciência prática, é uma ciência das observações e das experiências. É uma ciência causal explicativa. Então, ela não é exata. Olha ali a definição de ciência causal explicativa. Ela vai tentar explicar exatamente as causas e as motivações da criminalidade. Por isso chamado de causal explicativa. Ela é contrária a dogmas e silogismos. Porque silogismos está relacionado a proposições lógicas. Ela não parte de deduções. Se acontecer isso, então isso. Não, isso é uma dedução. Ela não trabalha com deduções. A gente vai ver, ali embaixo já tem, no nosso material, olha, que ela é indutiva. Olha aqui, ela é indutiva. Ela é indutiva porque tudo aquilo que é indutivo parte de um caso particular e leva até um geral. Imagine esse exemplo que nós demos aí do poste de um bairro. A falta de iluminação em um determinado bairro. Olha que interessante. Se há ausência de iluminação nesse bairro e de repente a criminologia fala então que aumentar a iluminação pode diminuir a criminalidade naquele local. E realmente são realizadas as trocas das lâmpadas por lâmpadas mais claras. E o índice de criminalidade ele diminui naquele bairro. Olha, é uma ideia de que realmente a claridade estava relacionada com a criminalidade. E de forma indutiva, isso nos induz a pensar que se deu certo no bairro X, pode dar certo no bairro Y. Então vamos tentar ampliar a troca de lâmpadas para outros bairros, por indução. Porque a indução, ela parte de algo particular, como aquele bairro específico, e leva para casos gerais, como por exemplo a cidade inteira. Isso é indução. Se ela é uma ciência que parte das observações e das experiências, ela tem que ser indutiva, não tem como ser diferente. Bom, ela é contrária a dogmas e silogismos. Dogmas é aquela verdade absoluta, inquestionável, e aí a gente já parte para dois pontos interessantes. Porque ela, por ela ser evolutiva e flexível, ela jamais pode ser dogmática. Dogmática é aquela verdade absoluta, que é incontestável. A criminologia ela é contestável. Ela é passível de refutação. O que é ser passível de refutação? Ser passível de refutação quer dizer que a qualquer momento pode surgir uma ideia melhor, uma teoria nova, e uma teoria que tenha mais força do que aquela criminológica que foi desenvolvida. Totalmente viável. Ela aceita isso. Ela aceita que novas teorias podem derrubar a sua própria teoria, porque ela é evolutiva. Com o tempo, novas teorias são desenvolvidas. Então ela é evolutiva e flexível. Ela sabe que a teoria dela é boa e válida enquanto está em vigência, mas que a qualquer momento podem surgir novas teorias que sejam melhores do que aquelas desenvolvidas pela criminologia. Então ela é evolutiva e flexível, mas não é dogmática. E é totalmente passível de refutação. Bom, ela não pretende zerar a criminalidade, nós já falamos que isso é uma utopia. Em qualquer sociedade sã, conforme falava Durkheim, existe criminalidade. Então não é a ideia dela, e sim a prevenção e o controle do crime. E ela não é meramente estatística. Não é meramente estatística por quê? Porque ela trabalha também com números, mas não apenas com números. Ela trabalha muito com parte qualitativa também, com métodos qualitativos e métodos quantitativos para entender a criminalidade,
para entender o crime. Então ela estuda as causas e as concausas da criminalidade, mas baseadas em métodos qualitativos e também quantitativos. Beleza, galera? Show! E quando nós falamos de métodos científicos, porque se falar só método, a gente fala do método empírico e interdisciplinar, o método indutivo, mas quando nós falamos de método científico, nós temos aí, conforme Nestor Sampaio, o autor brilhante de criminologia, ele fala que o método científico da criminologia são dois. É o método sociológico, também chamado de exógeno, que vem de fora, né, do externo ao indivíduo, que pode influenciá-lo a cometer crimes, como também o método biológico endógeno, que é aquilo que vem internamente ao indivíduo, que também pode induzir ele a cometer crimes. A gente brinca, né, às vezes, quando a mulher está na TPM, ela age de forma diferente, por fatores internos, enfim. Mas realmente nos indivíduos existem fatores internos, seja hormônio, seja qualquer outra coisa, seja personalidade, que pode influenciá-lo a cometer crimes. Sim, isso pode acontecer. Então a criminologia também tem que estudar através de métodos científicos biológicos, que são fatores endógenos, internos do indivíduo. Mas ela também tem que estudar através de fatores externos, que são os métodos sociológicos, exógenos, meios que podem influenciar, como por exemplo um ambiente promíscuo, aquele ambiente onde tudo está errado e tudo parece ser certo para aquelas pessoas. Uma desagregação familiar, onde você vê os pais brigando o tempo todo, será que isso pode influenciar o filho no futuro, na postura dele, na personalidade dele? Então, também avaliar as influências externas naquele indivíduo, né? Isso também faz parte do método científico da criminologia, tanto o sociológico quanto o método biológico. E aqui nós temos o bizu. Antes de partir para os exercícios dessa nossa primeira aula, eu vou me distanciar um pouquinho, porque senão os senhores não irão enxergar nada. Bom, aqui nós temos um resumo do método, dos objetos e das funções da criminologia. É o nosso bizu da aula. Gente, tira um print desse slide aí, porque esse slide é totalmente importante para os senhores. É o resumo do que a gente falou hoje. Métodos que serão utilizados, métodos empíricos e interdisciplinar, também o indutivo, mas lembre que nós temos como métodos científicos o biológico, o sociológico, nós temos os 4 objetos de estudo da criminologia: o delito, delinquente, vítima e controle social, delito também chamado de crime, delinquente chamado de criminoso, a vítima e o controle social, iremos estudar nas próximas aulas já, cada um deles separado. As funções da criminologia, a grande finalidade da criminologia, o objetivo, prevenção e controle do crime. Mas vamos detalhar isso um pouco melhor. Explicar e prevenir o crime é uma função da criminologia. Intervir na pessoa do infrator, buscando a ressocialização, métodos laborterapêuticos para evitar a reincidência. Avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. O Brasil, por exemplo, utiliza uma teoria mista da pena, onde nós focamos em métodos repressivos, mas também em métodos preventivos. E aí ela vem avaliar isso. Será que é melhor utilizar mais meios preventivos ou, em algumas legislações, um recrudescimento da lei, utilizar leis mais fortes? Ela vai avaliar isso frente a cada situação. E nós iremos citar alguns exemplos práticos durante nossas aulas. Mas esses são os 3 principais funções aí da criminologia. E talvez se eu quisesse adicionar alguma outra função, seria até mesmo reparação do dano à vítima, que também é objeto de estudo hoje da criminologia, principalmente com o que a gente chama de justiça restaurativa. Mas isso não é assunto dessa nossa aula de agora. Bom, vamos lá então para as nossas questões comentadas, galera. Vamos com tudo aí. Vamos fazer uma questãozinha aqui do Instituto Acesso 2019, Polícia Civil do Espírito Santo, cargo de delegado de polícia. A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência. Se você não resolveu ainda, pause o vídeo e dê um tempinho para você resolver. Mas olha o quanto a questão é importante para nós estudarmos em cima dela, né? Ela já falou no enunciado que a criminologia ela é autônoma, e de acordo com o que a maioria dos doutrinadores concordam, afirmam mesmo que a gente falou durante nossa aula. Bom, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência do... Bom, aqui ela vai comparar a ciência do dever ser e ciência do ser. Vamos primeiro falar sobre isso. Criminologia é uma ciência do ser, porque ela vem estudar as motivações do indivíduo para cometer crimes.
Mas ela não vai estudar o dever ser, como ele deve se portar. Isso quem normatiza é o direito penal. O direito penal é uma ciência do dever ser. Nós iremos mostrar isso na aula, que iremos comparar o direito penal, política criminal com criminologia também. Mas aqui a gente já adianta que a criminologia é uma ciência do ser. Visto isso, a gente já vai direto eliminar os itens A e também o item D. Bom, vamos eliminar esses dois itens aí. Então esse está errado, esse também está errado. É uma empírica e teorética, logo utiliza-se do método indutivo e empírico baseado em deduções, Também ela falar que ela é teorética, ela não é simplesmente uma ciência, é teórica, né? Isso não é certo. Deduções lógicas não faz parte, nem opinativas tradicionais. Do ser, logo serve-se como método indutivo e empírico, baseado na observação da realidade. Show de bola! Esse item está perfeito. É o nosso item. Método indutivo e empírico, como nós já falamos durante nossas aulas, baseado na observação da realidade, baseado em fatos concretos. Exatamente. E por fim aqui nós temos do ser, logo serve-se do método abstrato, não é formal e não é dedutivo. Completamente errado e nem parte de deduções lógicas. Então, fora esse item aí. Beleza? Resposta letra C dessa nossa primeira questão. Sem mais delongas, vamos para a próxima questão. CESP, Delegado de Polícia, Polícia Civil de Sergipe, 2018. Acerca do conceito e das funções da criminologia, julgue o item seguinte. A criminologia é uma ciência dogmática que se preocupa com o ser e o dever ser e parte do fato para analisar suas causas e busca... Já está errado desde o começo aqui, né? Quando a gente fala que ela é ciência dogmática, criminologia, jamais, ela é evolutiva e flexível, passível de refutação. Esquece isso. Ela não se preocupa com ser, com dever ser. Preocupa-se com ser, com dever ser é o direito penal. Beleza? E parte do fato para analisar suas causas e buscar definir parâmetros de coerção punitiva e preventiva. Ela foca em prevenção, mas não em coerção punitiva em si. Ela estuda os modelos de resposta ao crime, e alguns deles focados também em repressão, mas ela não foca em si na coerção punitiva. Beleza. Vamos lá para a terceira questão. VUNESP 2018, Polícia Civil de São Paulo, agente policial. Em relação ao método da criminologia, é correto afirmar que, bom, em razão do volume de dados, a criminologia foca suas análises em metodologias quantitativas, reservando às ciências jurídicas as metodologias que têm por base as análises qualitativas. O que está errado? Ó? Ela não reserva às ciências jurídicas, ela também estuda as análises qualitativas, senão ela seria meramente estatística, e não é, conforme nós falamos na aula. O método empírico dominou a fase inicial e pré-científica. Aqui já está um erro. Pré-científica não. O método empírico dominou a fase científica, porque foi através de ciência, foi através de ciência que se tornou um método empírico. Ora, se é através das observações das experiências que se traduz o empirismo, isso surgiu justamente quando a criminologia se tornou uma ciência, que veio com fatos concretos, com coisas práticas. Então, não é pré-científico, foi junto com a fase científica. Cedendo espaço posteriormente ao método dogmático. Olha quanto cai isso, gente. Isso não pode te pegar na hora da prova. Então, não é dogmático também. Que melhor se adequa à fase científica e ao reconhecimento da criminologia como ciência autônoma. Aí, o finalzinho aqui, beleza. O método dedutivo é priorizado na criminologia por... Dedutivo é priorizado? É o método indutivo, porque nós partimos de casos particulares e levamos isso ao geral. O dedutivo é o que faz Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ele parte sim de deduções, de conhecimentos gerais que ele tem e usa-se em casos específicos, casos que ele atende. Diferente do que nós estamos fazendo aqui. A criminologia não, ela parte de casos particulares e leva isso até um caso geral. O método empírico tem protagonismo por tratar-se a criminologia de uma ciência do ser. Show de bola, show de bola, show de bola. Ciência do ser, empírico, perfeito. As premissas dogmáticas norteiam as diversas linhas e pensamentos criminológicos, de modo que se permita a sistematização do conhecimento. Premissas dogmáticas, nós já falamos que não faz parte da criminologia. Não pode errar isso na hora da prova. Show de bola? Vamos partir para mais uma questãozinha, nossa penúltima questão.
Em relação ao conceito e aos objetos de estudo da criminologia, é correto afirmar que criminologia é o ramo das ciências criminais que define as infrações penais, crimes e contravenções. É ela que define as infrações penais? Não é o direito penal, gente? Errado, né? Não é a criminologia que define as infrações penais, muito contrário. A criminologia extrapola a análise do controle social formal do crime, preocupando-se também com sistemas informais e também, sob um ponto de vista crítico, pode até mesmo defender a extinção de alguns crimes por determinadas condutas. Esse item está certo, eu vou voltar nele daqui a pouco para explicar com mais detalhes. Vamos primeiro ver os erros dos outros aí. Após inúmeros equívocos e abusos cometidos a partir das visões lombrosianas, a criminologia moderna afastou-se do estudo do criminoso, sobre o criminoso? Errado, gente. É um dos objetos de estudo da criminologia moderna. Então esse item está totalmente errado. O estudo do crime por parte da criminologia tem por objeto principal a análise de seus elementos objetivos e subjetivos indispensáveis à tipificação penal. Ela não está preocupada em si com o objetivo principal da análise de fatores subjetivos, viu, gente? Ela trabalha com fatos concretos. E também, quando fala indispensáveis à tipificação penal, isso daqui é do direito penal. Olha quanto ela compara, né? Por isso que nós temos uma aula específica para comparar a criminologia com o direito penal. Beleza? Também errado esse item. A preocupação com o estudo da vítima motivou a criação da criminologia como ciência autônoma, sendo este, por consequência, seu primeiro objeto de estudo. Aqui está o erro. Vocês lembram qual é a ordem que eu falei para os senhores sobre os objetos de estudo da criminologia? Vamos lá. É delito, delinquente, vítima e controle social. Essa é a ordem de estudo. Delito primeiro, delinquente segundo, e depois vem a vítima e controle social. Então não é o primeiro objeto de estudo. O delito, sim, é o primeiro objeto de estudo. Vamos ver o porquê que a B é a nossa resposta. Controle social é um dos 4 objetos da criminologia. Controle social, ele se separa em controle social formal e informal. Isso nós vamos falar na nossa próxima aula, mas controle social formal é aquilo que vem do Estado. Controle social informal é o que controla a sociedade, que não tem relação com o Estado, que não é polícia, que não é promotoria, que não faz parte do Estado. Então, nossos amigos, religião, o pessoal da igreja, o pessoal da profissão, tudo isso faz parte de um controle social informal. Então ele fala, criminologia extrapola-se a análise do controle social formal, que são os agentes do Estado, preocupando-se também com sistemas informais. Sim, tanto o controle social formal quanto informal faz parte dos estudos criminológicos. E sob um ponto de vista crítico, pode até mesmo defender a extinção de alguns crimes para determinadas condutas. Muito importante isso. Olha só que interessante, galera. Nem tudo que é crime... Lembra que eu falei para vocês que a definição de crime para a criminologia é diferente da definição de crime para o direito penal? O que é crime para a criminologia? Problema social, um problema individual. O que é crime para o direito penal? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, tem casos que o direito penal considera como crime, que a criminologia defende até mesmo a extinção desses crimes. Porque ela sabe que, ela entende que em determinados casos de menor potencial ofensivo, claro, delitos anões, enfim, isso pode fazer com que o indivíduo ele siga uma carreira criminosa por rotulações, por motivos de etiquetamento, que nós veremos em outras teorias macrosociológicas, mas que estão relacionadas a tornar o indivíduo mais relacionado ao crime ainda, com maior tendência de cometer novos crimes. Então ela sim defende a extinção de alguns crimes para determinadas condutas, claro. Para crimes que não são graves. E nem são todos os crimes não graves também, existem casos específicos. Mas ela defende sim a extinção de alguns crimes para determinadas condutas, diferente do direito penal. Vamos para a nossa última questão, questãozinha de defensor público. FCC, Fundação Carlos Chagas, do Rio Grande do Sul. O trecho abaixo integra uma letra musical do grupo Facção Central. Dentre as várias formas de interpretação desse fragmento escrito, pode-se dizer que ele suscita a reflexão sobre as técnicas de prevenção dos delitos e as formas alternativas de solução de conflitos. Ocupamos os bondes, não sei cantar essa música, mas vamos lá. Ocupamos os bondes dos 157 em transferência porque não fomos convidados para as feiras de ciência. Pela indução diária à trilha dos Parafal, em vez de pena, merecíamos perdão judicial.
uma forte crítica aí, né, em relação às penas, às prisões, enfim. A criminologia, em muitos momentos, ela faz essa crítica a essas prisões disparadas que tem aí. Com relação às funções da criminologia, com base no trecho apresentado acima, é correto afirmar que as situações de perdão judicial são vedadas às análises criminológicas? Muito pelo contrário. Lembra que no exercício anterior nós falamos que ela defende até mesmo a extinção de alguns crimes? Então, formas de perdão judicial são formas que não são vedadas pelas análises criminológicas. Se ela entende que a prisão é algo muito prejudicial ao indivíduo, que pode fazê-lo seguir uma carreira criminosa mais fortemente ainda, então ela defende sim a prisão, ao perdão judicial em algumas situações. Então vamos lá, fazer a nossa marcação que nem a gente estava fazendo aqui. Essa parte é errada. Criminologia é uma matéria jurídica? Errado, já está aqui. Ela não é uma matéria jurídica e nem é auxiliar da jurídica, das matérias jurídicas. Ela não é auxiliar do direito penal. Ela está junto com o direito penal, não é menos importante do que o direito penal. Então ela não é uma matéria jurídica nem auxiliar jurídica. Que veda reflexões teóricas? Muito pelo contrário. A identificação da autoria do crime, o isolamento do local do crime e a realização de perícias são abordagens exclusivas da criminologia. São abordagens de quem, galera? De quem? Da criminalística. Opa, o meu acento não está funcionando. Vai sem acento mesmo. Criminalística, beleza? A reflexão suscitada é uma das funções da criminologia? Sim. Ela procura refletir com relação à criminalidade em si. Por quê? Porque é exatamente algo que está relacionado à criminologia, tentar entender as motivações do crime. Ela é evolutiva e flexível, ela não é uma verdade absoluta. Então ela está sempre refletindo formas, né, de diminuir e controlar a criminalidade através dos estudos dos seus objetos. Então essa é sim uma função da criminologia, ela é reflexão suscitada sobre o conceito de crime, sobre o que deve ser crime, o que não deve, sobre como controlar a criminalidade. Vamos ver a letra E, o erro dela. Criminologia se ocupa do dever ser. Tá vendo como que vocês de bater o olho agora com o tempo, ao fazer algumas questões, nós fizemos 5 aqui, já começa a perceber, começa a ter percepções claras, batendo o olho no item, você já vai saber se ele está errado ou não. Isso vai acontecer muito fortemente com vocês, nós vamos muito forte para essa prova nossa de criminologia. Então, quando fala criminologia se ocupa do dever ser, está errado, porque ela se ocupa do ser. E por isso, representações sociais devem ser excluídas de qualquer estudo. Né? Muito pelo contrário, aí não é do dever ser, é do dever ser e representações sociais, principalmente com fatos sociais. O método sociológico, por exemplo, é um método científico de estudo da criminologia. Beleza, galera? Fecha esse item aí com a resposta na letra D. Bom, a gente fecha essa nossa aula. Mais uma vez, entra lá no meu Instagram, Perito Rodrigo Montes. Estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas dos senhores. Foi um grande prazer trabalhar esse parte inicial, conceitos de criminologia. Na próxima aula nós definiremos cada um dos objetos. Depois falaremos aí algumas diferenças de direito penal, política criminal e criminologia. E vamos juntos aí rumo à aprovação. Forte abraço, professor Rodrigo Montes do Exponencial e até a próxima.